Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido YouTube, nosso canal tão prestigiado. Hoje estamos aqui com o pastor Douglas, pastor Natan, e temos uma proposta diferente para o vídeo de hoje. A gente vai abordar os temas que nós conversamos, durante esse ano no GPS, além da Bíblia, usamos o livro do John Piper, que Jesus espera os seus seguidores. A primeira pergunta que a gente vai responder é: qual capítulo mais impactou vocês? Na preparação dos estudos? Pode começar. Eu acho que é difícil, desassociar um pouco daquilo que a gente se dedicou para ensinar, né? Sim. Então, meio que naturalmente, talvez volte para uma das pregações que a gente fez, né? E aí eu lembro, por incrível que pareça, apesar de estarmos hoje estamos gravando no dia 15 de novembro, não sei quando vai pro ar, mas foi lá em fevereiro, março, não vou lembrar exatamente, foi a minha primeira pregação com base nesse currículo, nesse livro, que é o mandamento 6 do livro, que é o ouçam-me. Primeiro que eu não lembrava, apesar de a gente já ter trabalhado esse livro, e até em outras oportunidades na igreja, eu não lembrava de entender a necessidade de a gente ouvir a voz de Jesus como um mandamento. Então eu achei brilhante que o Piper conseguiu encontrar essa ideia, de ouvir a Jesus. E aí a pregação e o capítulo gira em torno da experiência de Marta e Maria, como uma estava muito atarefada, preocupada com coisas boas, não eram coisas ruins necessariamente, eram importantes para aquele momento, que era cuidar de Jesus e dos discípulos e ter um lugar agradável para eles, hospitalidade, uma coisa que é celebrada e incentivada na Bíblia. Mas por outro lado você tinha Maria realmente preocupada com as coisas que realmente importavam naquele momento, que era estar perto de Jesus, ouvir a voz dele. Então, e aí eu lembro que, como era o começo do ano, fazia muito sentido para aquilo que a gente queria construir ao longo do ano, começar falando que, para a gente ser um reflexo de quem Jesus é, a primeira coisa, não tem como você partir de outro lugar que não seja sentar aos pés de Jesus como mestre, e ouvir o que ele tem para ensinar. Então, eu lembro que a época me pegou muito, até porque também no começo de ano é a época que você está revisitando a sua vida, vendo planos de devocionais, aquilo que você quer construir para a sua vida no começo do ano, Então, para mim... Começa a academia. Tantas as... Como que chama isso? Tem nome pra isso, Resoluções. E geralmente é a época que a gente tá tentando decidir também como que a gente vai construir o nosso ano de aprendizado com Deus, Então, pra mim, aquela época foi bem impactante. Foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Eu lembro que a gente cantou a música Como uma... no final. E os adolescentes vieram aqui na frente, foi top. Pra mim, eu fico... É como o Dodô falou, A gente vai pro texto que a gente se dedicou a estudar, Sim. Mas eu vou ficar com adorem ao Senhor em espírito e em verdade. E por que eu vou ficar com esse... não só a pregação em si... Isso, não que acabou a luz, mas que a gente fez... a gente preparou aquele culto. Esse foi bom, mano. Nós preparamos o culto para pensar em adoração sem luzes. O adolescente estava aqui, você vai lembrar, que só tava violão e voz, assim. E eu lembro quando a gente pensou nisso, a equipe do Criativo, pensando no culto, nós pensamos nisso juntos, a gente ficou muito apreensivo, Será que os adolescentes vão cantar? Como é que vai ser? Será que eles vão entender? Vão entender o que está acontecendo. E foi muito lindo, assim, desde do louvor, assim, os adolescentes entendendo, cantando. Então foi muito marcante. E aquele culto também, ficou a imagem do trono, foi a ilustração, E o culto terminou, a pregação terminou com aquele monólogo do Elias. Acho que vocês estavam aqui, terminando, dizendo disso, de que a adoração em espírito e em verdade tem a ver com quem senta no meu trono, no trono do meu coração, Que o trono do nosso coração nunca está vazio. Ou Jesus está sentando, governando todas as coisas, ou nós estamos sentando e tomando as nossas decisões, Então aquela pregação termina com esse monólogo, que inclusive foi o Elias mesmo que escreveu. Não sei se o Elias... Vou mandar esse vídeo pro Elias. Muito obrigado, porque foi o resumo de tudo que o John Piper fala no capítulo, De que adorar Jesus em espírito e em verdade, é ter ele como centro dos nossos corações. Então, ChatGPT Premium. O Elias gosta.
Brincadeira. A gente teve monólogo do Henrico esse ano ou não? Eu não lembro. O do Henrico foi um vídeo. Foi vídeo. ele Dele lendo Foi a Mateus sua 24. pregação também. Foi uma pregação. Essa pregação sua foi muito boa também. Você Essa lembra do qual que Henrico era o tema? foi Os fariseus, que a justiça de vocês seja mais... Essa daí foi muito boa. Tem certinho, né? Sim. A justiça de vocês deve ser muito superior à dos fariseus, porque esta era hipócrita e repulsiva. Essa também foi... Essa foi fera. Pra mim foi a minha última que eu fiz, né? Eu acho que, conforme vocês falaram, a gente se dedica mais em um texto, embora eu me lembre muito dessa dos fariseus. Eu acho que na tarde discipulado, a última que a gente teve de Deem a César o que é de César foi muito Nossa, boa. essa foi muito legal. O nosso GP, assim, foi muito legal. Mas é quando você se dedica no texto, assim, né? Então, ainda mais o Amem Seus Inimigos, são os 4 capítulos, né? E eu lembro que a gente define um, só que aí você leu, eu li um, falei, cara, isso aqui, ele puxa do outro. Então, eu tive que voltar pro outro. E aí vai lá puxando do outro, né? E foi muito desafiador, assim, né? Porque o Amem Seus Inimigos, eu vi como o potencial de qualquer pessoa que eu amo também se tornar um inimigo meu. Eu vi como que o rigor, por exemplo, que eu colocava com a Bê em casa. O quantas vezes ela estava na posição de inimiga e eu tinha que amá-la mesmo assim, sabe? Então foi uma das que mais me confrontou, assim. Tipo, eu lembro que, cara, quando eu li, eu falei, mano, eu não consigo, eu não sei o que eu vou falar. É tanta coisa, como é que eu vou falar pra amar os inimigos, sendo que eu não consigo amar minha esposa, que eu amo dentro da minha casa, sabe? E os inimigos, e as pessoas que eu não quero nem gostar mesmo, né? Então, foi muito desafiador, assim, pra mim. Eu lembro que foi bem treta, conversei bastante com você, com o Natan, eu acho. Você tava de férias, inclusive, né? Aí você voltou, Eu acho voltei que no dia que você voltou, né? da pregação. Você citou, eu sei que é uma resposta só, mas você citou a tarde discipulado. Eu lembro de uma tarde discipulado também que foi muito legal, assim, no meu GP, que foi a Não Se Irem, Tenha Misericórdia e Perdão. Eu lembro que a gente teve uma conversa muito profunda, assim, no GP, né, Eu lembro até que eu fiz uma pergunta, quem aqui se considera irado? Daí todo mundo, só 2 pessoas que não levantaram a mão, então... Foi algo que pegou muito com eles, assim, né? Com a gente, na verdade, né? De misericórdia, a gente falou sobre perdão, né? Eu lembro que nesse texto fala, né? A maior pecado, maior coisa, a pior coisa que a gente poderia ter feito, a gente fez, que foi contra o Senhor. E a maior coisa foi perdoada em Cristo. Então nós precisamos perdoar uns aos outros, né? Eu lembro que isso deu muita conversa no nosso GP. Sim. Qual foi o capítulo mais desafiador de ser abordado? O meu mais desafiador foi... Eu não vou lembrar exatamente qual é o mandamento, tá aqui. Não tem necessidade, não. Foi de não se preocupar, não andem ansiosos, ou não se preocupem com as coisas do dia a dia, assim, né? Eu acho que começa que esse é um tema muito pertinente, assim, né, pra todo mundo. A gente tem vivido ou rotulado esse nosso tempo como uma época, uma geração ansiosa, preocupada. Eu acho que todos nós, em alguma medida, nos identificamos com estar preocupado demais do que deveria, assim, né? E Jesus vem nos acalmando nesse sentido, né? Falando que, nos lembrando de coisas que a gente precisa ser lembrado constantemente, que a nossa vida está nas mãos dele e que as coisas importantes já estão garantidas, e aquilo que a gente não tem é porque a gente não precisa. Então, e aí pessoalmente, a gente tem vivido, assim, e aí eu tô incluindo a minha família, a Raquel e o Davi, a gente tem vivido tempos muito doidos, assim, na nossa vida, assim, né? Como morando em Campinas e tendo ministério em São Paulo, indo e vindo o tempo todo, 200, 400 quilômetros por semana. O Davizinho pequeno também, a Raquel integral na faculdade. E toda essa loucura, e a gente tem dias bons e dias ruins, dias de vitória e dias de derrota nesse sentido, né? Tem vezes que a gente se pega preocupado demais e tem dias que a gente se vê confiante para o futuro, assim, né? A gente olha para trás e vê tudo aquilo que Deus já fez, né? Os sinais e maravilhas que ele foi fazendo, assim, na nossa história, né? E a gente fica mais tranquilo. Então, para mim, o mais desafiador foi esse, pregar sobre algo que em alguns momentos eu falho constantemente, que é não estar 100% confiante na provisão do na Senhor. provisão e na providência, exatamente. Acho que é a mesma coisa do Dodô, né? De pregar algo que você falha também, né? Essa que o Vitor já citou, né? A justiça de vocês deve ser muito superior à dos fariseus. Normalmente, quando você vai fazer uma pregação, você acalma, assim, você acalenta, né? Daí você dá a pancada também, mas essa pregação, esse texto, esse capítulo não tinha isso era só exortação.
E as palavras de Jesus para os fariseus eram palavras muito fortes, eram palavras muito duras, né? Então isso já me desafiou, assim, tipo, mano, é uma pregação de pancada o tempo inteiro, né? E daí a gente teve a ideia, né, de colocar o Henrico para ler o texto de Jesus falando com os fariseus, e foi, mano, a performance dele foi espetacular, né? Eu lembro pregando, né, de que depois do vídeo do Henrico, mano, tava fácil, né, pregar depois daquele vídeo, né? Mas foi desafiadora porque me desafiou também, né, porque a pregação diz que os fariseus, eles pregavam algo que não viviam. E eu pensei, né, eu li tantos, vocês vão compartilhar comigo, né, tantos capítulos esse ano, né, de coisas que a gente ensina, que a gente fala, e é muito difícil pra gente viver. Sim. O Dodô acabou de falar, né, de ansiedade, de preocupação, de, às vezes... E o desafio para os adolescentes foi, às vezes você está aqui, você vem, canta, mas chega em casa, briga com seu pai, chega em casa, eu discuto com a minha esposa, sabe? Então foi muito desafiador, foi uma pregação assim que Deus me bateu muito no processo de prepará-la, e então foi muito desafiadora mesmo essa. Eu acho que à medida que a gente vai estudando um tema, a gente vê que o padrão é muito mais elevado, né? Que a gente está muito longe, então tudo que a gente estuda, a gente vai ver, cara, isso aqui é pra mim, né? Então, não, todos os capítulos, a gente fala, cara, eu tenho que ser assim, eu tô mal nisso, né? Não, é que inclusive a ordem de Jesus, né, pros discípulos é que a justiça de vocês seja muito superior, que é essa coisa do... Não é seja superior, é muito superior. Sim. Então, o padrão realmente é elevado. Eu tive 2 pregações nesse ano, né? A primeira foi ame o Senhor seu Deus com toda a sua força, alma, coração e mente. Não nessa ordem, né? E a segunda foi ame seus inimigos, né? Não, e aí o segundo continua, né? Então a primeira é de toda a sua força, coração, mente e alma, e ame igualmente seu próximo, né? Como a si mesmo. E aí o seguinte é ame seu inimigo, né? Então meio que elas se complementaram, assim, né? Porque o inimigo passa a ser o nosso próximo também, né? Foi difícil lidar com tanta informação de amar as pessoas, né? E eu tô agora, né? Então eu trago muito pro contexto dentro de casa. Eu não tô nem 1 ano de casado, eu vou fazer 1 ano esse mês. E aí eu vi, tipo, cara, o quão difícil é amar o Senhor acima de tudo, e o quão difícil agora é eu amar o outro, assim, né? Eu vou falar de novo, assim, né? Mas a B ela tem o potencial de ser o meu maior inimigo dentro daquela casa. E às vezes ela merece. Mas é isso, é justamente quando ela tá merecendo. E às vezes você merece. Então, é quando ela tá merecendo que eu tenho que ser misericordioso, que eu tenho que ser amoroso, né? Então é assim como a gente merecia, Deus foi conosco, né? Então acho que isso também traz muito do tema do ano, né? Dos reflexos, né? De ser parecido com Jesus Cristo, né? Qual é o maior desafio de ser reflexo de Jesus nos dias de hoje? Posso falar 2? Pode. Vou começar de dentro pra fora, pode ser? Um dos maiores desafios, talvez o maior desafio, sou eu mesmo. Esse aí é a maior montanha a ser escalada. Eu sou terrível, meu coração é podre, sujo. Eu olho pra Jesus e eu não consigo me identificar com ele. Eu vejo o que ele fala, eu vejo a maneira como ele pensa. E eu vejo que eu tô absolutamente distante, assim. Então, o maior desafio é esse. Isso até assusta, assim, né? O quão distante eu tô de ser um pouco parecido com ele. Então, acho que esse é o desafio, assim, interno. E aí, de dentro pra fora, eu acho que a gente tem um outro desafio social. O cristianismo, eu acho que a gente perdeu a capacidade de dialogar com o nosso tempo, assim. Eu acho que a gente tá vivendo uma bolha religiosa, sabe? No sentido... Parece que a gente queimou as pontes, sabe? As pontes foram... Não sei se foi nossa iniciativa, a iniciativa do mundo, mas a gente perdeu a capacidade de dialogar. Então, a gente não se vê mais capaz de estar na esfera pública, né? E aí eu falo da minha esposa que tá aqui, tá lá na faculdade, lá na Unicamp, a dificuldade que a gente tem. Porque eu tô vivendo numa bolha mesmo. Meu círculo social ele é quase todo cristão, né? Mas pro crente que tá lá no mundo, eu acho que a gente perdeu essa capacidade de dialogar, primeiro porque o mundo tá batendo num espantalho, no sentido de que criou-se uma imagem sobre o cristianismo que não é o cristianismo verdadeiro. Então se bate nesse espantalho que não existe, que não é o cristianismo verdadeiro. Só que a capacidade de dialogar, de a gente falar pra alguém, cara, mas isso aí que você tá batendo,
Não é tem real. nada a ver comigo. Esse ano eu e o Natan tivemos uma conversa aqui no Gramado com uma menina ateia, feminista, não sei o que, tal, todo um pacote assim. E ela falava assim, né? Não, porque vocês odeiam homossexuais. Aí a gente, né? Da onde você tirou isso? Não tá aqui. Mas Jesus, é o espantalho. ó, né? Mas é um espantalho, né? Então a gente tem que desconstruir muita coisa da visão que o mundo tem sobre nós pra gente poder construir alguma coisa. Isso é um desafio de longo prazo, se dá com relacionamento de longuíssimo prazo, né? Então, eu acho que existe essa barreira, as pontes foram queimadas. Então, tem o meu desafio pessoal de ser parecido com Jesus. O segundo, ter ambiente, ter capacidade de dialogar, quebrando alguns preconceitos e barreiras e tal, até que alguém perceba mesmo que, não, calma aí, tem alguma coisa que não encaixa e essa pessoa é diferente. Para não repetir o que ele falou, eu acho que a gente já falou disso já, eu acho que o Vitor falou, né, para refletir Jesus, nós precisamos olhar para Jesus, né? E quando a gente olha para Jesus, a gente bate num padrão de perfeição. Sim. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande, né? Primeiro entender esse padrão, de conhecer Jesus, de se aproximar de Jesus. Mas quanto mais você se aproxima, mais você vai vendo a sua podridão, quanto você é ruim. Sim. Então, é um desafio, assim, que não... Eu creio que é pro resto da vida, né? Esse padrão, alcançar esse padrão para refletir Jesus é pro resto da vida. Então, é um grande desafio mesmo, né? Eu acho que é o maior desafio, né, do cristão, de ser parecido com Jesus. O padrão não é excelente, bom, é Jesus. Eu acho que o maior desafio assim, que eu vejo pra mim é confiar na graça de Deus. Que a mesma graça que me salvou, né, no começo é a graça que continua me santificando, né, nos santificando. Então, diversas vezes eu me vejo colocando regras como fariseus, né, fazendo coisas, né, cumprindo rituais. E aí eu esqueço que existe a graça de Deus. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito difícil assim pra mim. E eu vou olhando assim pra fora. E eu também acho que rola a coisa de sermos mais misericordiosos uns com os outros. Dentro da igreja e fora da igreja, né? Uma coisa que eu tenho percebido é que eu tô trabalhando com vocês na igreja agora. E aí, eu não sei se vocês idealizam, né? Que são, porque todo mundo trabalha na igreja, todo mundo é 100% crente, que faz devocional todos os dias, mas são pecadores, né? E eu tenho visto isso. Que são pecadores, né? E isso é importante, de ter misericórdia uns dos outros e misericórdia com os de fora, mais ainda, né? Então eu acho que o maior desafio pra gente é não se fechar na bolha, igual o Dodô falou, e falar, eu tô tudo bem, os meus amigos aqui também, minha família tá bem, mas é ter misericórdia, né? Dessa menina que vocês conversaram, de tantas pessoas que passam no nosso dia a dia, e a gente trata como se são só pessoas, assim, que são indiferentes pra nós. E por que estão sendo, né? Porque a gente tá tratando com uma indiferença a eles. É isso, gente. Foi muito legal bater um papo aqui com o Dodô, com o Natan. Final do GPS. Esse foi o nosso ano. Tratamos do tema reflexo. E me diz aí nos comentários o que vocês acharam, quais foram os temas que mais conversaram com vocês. Deixa o like de vocês, se inscrevam. E é isso. Vocês querem dar um último recado? Valeu! Então é isso.